conversar com pessoas de fora do Brasil. Saí de lá viva, mas não deu nada certo. Eu trabalhava com limpeza, né? Quando a gente tá na presença de Deus, a gente fica assim, a gente perde o nosso medo, né? Foi difícil. Muito difícil. Então eu tenho que voltar para a igreja. Apanhando, muita gente vai aprendendo. Eu dando palestra em inglês. Isso é Deus, não é? Se não é Deus, o que que é? E os rapazes aí da Austrália, o que você acha deles? É com muita alegria e gratidão que eu convido a Laiana Franco para essa entrevista. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Oi, Laiana! Oi, Sally! Ai, que bom te ver! Muito obrigada por aceitar estar aqui, fazendo essa entrevista no canal. Ah, o prazer é todo meu. Obrigada a você pelo convite. Eu tô super feliz de poder fazer parte do seu canal. Então vamos para a primeira pergunta, que é: morar fora sempre foi um sonho, Laiana? Não, Sally. É uma coisa que aconteceu assim na minha vida e eu até hoje não entendi. Que eu nunca foi um sonho, assim, eu sonhei muitas coisas de criança, assim como você, eu sou daquelas fãs do Fantástico Mundo de Bob. Eu era uma daquelas, né, que sonhava, tinha muitos sonhos, mas sair do país foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. No máximo, para ir na Disney, que eu nunca fui até hoje. Como surgiu então a primeira oportunidade de você morar fora? Foi quando eu conheci o meu primeiro, assim, namorado, não primeiro, segundo namorado sério, que a gente se conheceu online pela internet. E ele morava em Portugal, português, não é? E quando eu conheci, a ideia não era nem namorar com ele, eu estava tipo, no bate-papo para passar o tempo, né? Conversar, conhecer pessoas. Na época eu tinha mudado para casa da minha avó, que era em Fortaleza, né? Eu sou do Rio, mas me mudei para Fortaleza para estudar, quando eu tinha em torno de 17, 18 anos. E aí estava naquela fase, não é? Que a gente quer conhecer pessoas, quer ter um namoradinho, mas a minha avó ela era muito restrita, né? Não me deixava sair, não me deixava ter amigos, até minhas amizades eram só na escola. Eu estava fazendo cursinho preparatório para a faculdade, não é? Aí minhas amizades eram só na escola. Ela não me deixava sair e eu já tinha 18 anos. Ué, meu Deus, como é que eu vou conhecer alguém? Como é que eu vou ter amizade, né? Aí eu pensei, vou entrar na internet e vou bater um papo com as pessoas. Só que eu pensei, se eu começar a bater papo com pessoas da minha cidade, elas vão querer me conhecer. E eu não vou poder, porque minha avó não vai deixar eu sair. Então eu vou conversar com pessoas de fora do Brasil. E aí a gente conversou por um ano, até que chegou um dia que ele falou assim, eu quero te conhecer. E eu falei pra ele, mas olha, eu não tenho intenções de namorar com você. Você pode vir me conhecer, mas eu sempre te vi como um amigo. E aí ele veio me conhecer. E aí aconteceu, não é? A gente começou um relacionamento depois da vinda dele, porque você vê a pessoa pessoalmente, não é? Você conversa mais, aí dá umas beijocas, aí você pega, né? E você já tinha se relacionado com algum outro estrangeiro além desse rapaz? Então, na época que eu estava conversando com ele na internet, conversei com outras pessoas também de fora. E tinha uma pessoa que viajava em cruzeiro, em navio. E eu conheci essa pessoa, que era da Itália, mas não deu nada certo. E o que aconteceu depois com esse rapaz português? Ele vinha para o Brasil no começo, e depois de um ano que a gente estava junto, eu comecei a ir para Portugal também. Um dos desafios, né, da nossa relação era a distância e também porque eu estava fazendo faculdade. E pós a faculdade eu não podia ir morar lá, eu tinha que terminar primeiro. E aí eu descobri essa oportunidade que a minha faculdade oferecia um intercâmbio para Lisboa. E eu falei assim, ué, é uma oportunidade maravilhosa, porque aí eu posso finalmente passar mais tempo com ele, não é? Para ter certeza é, se é isso mesmo, né? Porque eu ia para Portugal, ficava lá tipo um mês, mas era um mês de férias e tudo era maravilhoso, né? Eu queria ter uma experiência assim, mais da vida real, para ver como é que seria. E estudando, não é? E estando com ele lá seria
a experiência ideal. Foi assim que eu fiz, passei 6 meses lá. E depois disso, você voltou ao Brasil? Você foi para algum outro país? Como é que ficou? Então, depois da experiência do intercâmbio, eu voltei, porque eu precisava concluir o curso, não foi a conclusão. E depois disso, a ideia era me mudar para lá definitivamente, pegar o diploma e me mudar para Portugal. Só que aconteceu uma crise no país e um dia meu namorado pegou e falou para mim, olha, a empresa aqui não tá vendendo nada, tem uma crise acontecendo na Europa e a gente vai ter que se mudar. Não dá para continuar aqui do jeito que tá, o negócio não vai para frente, a gente vai para Angola. E queria saber se você está disponível tá disposta, né, a se mudar para lá também. E falei, ué, já estamos aqui 4 anos, né, nesse namoro à distância. Então, vamos ver no que dá. E aí topei. Não importava o país que eu tava me mudando, se era Portugal, se era Angola, eu topei. Vamos voltar para Portugal. Vamos voltar. Me conta aqui o que você mais gostou e o que você menos gostou de ter vivido lá. Foi a minha primeira experiência fora do Brasil, não é? Então, para mim foi único. Talvez seja por isso que eu tenho um carinho muito especial por Portugal e eu não consigo ver nada de ruim lá. Eu só consigo ver o lado bom. Eu gostei muito que a vida era mais fácil. Tipo, tudo era mais conveniente, transporte, a segurança. Porque no Brasil também tem muito lugar bonito, mas a gente se restringe muito pela distância, não é? Pela locomoção, como faz para chegar de A até B. E o que você vai encontrar nesse caminho, né? Se é seguro, se não é, você tem muito medo, muito receio. Então, acho que era a liberdade, né? A liberdade. Então agora conta como que foi a sua experiência em Angola. Então, em Angola foi bem difícil, não adaptação cultural, porque eu já tinha vivido em Portugal, eu sou brasileira, e a cultura angolana é muito semelhante a desses dois países, né? Do Brasil e de Portugal. E me dei muito bem com as pessoas de lá. O idioma é português. Muita gente me pergunta, mas que língua que fala em Angola? É português, gente. Com um sotaquezinho meio assim de Portugal. E para mim o que foi mais difícil foi a falta de estrutura. Como Portugal era um país muito organizado, e até mesmo o Brasil, não é? O Brasil é um país subdesenvolvido, mas não tem como comparar com um país africano. Um país africano que esteve em guerra por 10 anos, que foi o caso de Angola, não é? E sair dessa guerra e se recuperar, por exemplo, nas estradas. Você estava num carro e, de repente, os carros faziam filas de, tipo, 4, 5 filas quando tem espaço para 3. Não tinha, assim, regras, era meio que anarquia. Às vezes os semáforos não funcionavam. Tanto que na época eu tinha pego a minha carteira de motorista e eu nunca dirigi lá porque eu tinha muito medo, não é? Eu acabei esquecendo como dirigir pelo tempo que eu passei lá 4 anos. Como ter água encanada saindo da sua torneira o tempo todo, ou energia elétrica. Isso eram coisas que para mim eram, sim, normal, não é do dia a dia que eu não valorizava em Angola, passou a ser um luxo, porque faltava, não é? Faltava luz todo fim de semana. Às vezes passava 2, 3 dias sem luz e porque a água para subir para o encanamento tinha que ter a bomba elétrica, então a água não subia. Aí tinha que tomar aquele banho de cuia. E não importava quão bom era o seu salário, porque eu ganhava bem, ganhava em dólar, em Angola, porque é toda uma história lá da moeda deles, que a moeda deles não é valorizada fora do país, então as pessoas que vêm de fora recebem em moedas estrangeiras. E eu tinha condições, entendeu? Só que a estrutura do local não importava. Você podia ser o filho do ministro que você ia sofrer com os mesmos problemas. E eu acho que isso me ajudou muito a perceber, não é? O que realmente
importante na vida, que às vezes a gente fica querendo luxo, né, comodidade, sendo que a gente não aprecia as coisas mais simples. E vendo o povo angolano que sofre, né, com toda essa falta de estrutura, é um povo feliz. Você nunca vê eles reclamando, você nunca vê eles cabisbaixos, eles estão sempre alegres, sorrindo, não importa se não teve água para tomar banho por uma semana na casa deles. Eles estão lá, com aquela alegria, né? Parece que, eu não sei, parece que vem de Deus. É, é, um, foi uma experiência assim, que me fez abrir os olhos, né, para o que realmente é felicidade e o que que nos traz felicidade, que está mesmo dentro da gente, não está nas coisas de fora, não está nas coisas que a gente possui. E foi aí quando eu descobri. Foi aí quando eu descobri que felicidade não está nos bens materiais. Da Angola, você foi direto para a Austrália? Não, não foi direto. Eu já tinha planos de ir para a Austrália quando eu estava saindo de Angola, mas eu tive que ir para o Brasil para acertar o visto, né? Conseguir todos os papéis para poder vir para cá como estudante. E a saída de Angola, não é? Foi uma coisa que demorou assim por volta de 6, 8 meses para completar. Do dia que eu decidi, não é sair, até o dia que eu realmente saí, levou por aí uns 6, 8 meses. Que tinha questões de trabalho, não é? Eu não podia simplesmente largar um emprego. E também teve o divórcio com o meu marido, né? Nosso relacionamento não deu certo lá. Foi uma fase complicada de adaptação para nós dois. Tanto ele como eu, nós estávamos nos mudando para um país completamente diferente, cheio de problemas sociais e com muitas limitações, não é? E também começando do zero lá, ele estava começando um negócio, eu estava me adaptando a um trabalho novo. Não, não deu certo, né? Ficou uma relação mais voltada pro lado profissional do que pro lado emocional. E eu percebi que não era aquilo que eu queria para minha vida, não. Eu queria, já tinha passado 4 anos lá, e eu não tô vendo um futuro para mim aqui, então é melhor eu procurar um novo caminho. E foi quando a oportunidade de intercâmbio, né, surgiu na minha mente. Não que surgiu, né? Acredito que foi Deus que colocou no meu coração. Que era uma coisa que eu sempre quis fazer, aprender inglês. Porque uma vez que você vai embora do Brasil, o seu desejo de continuar morando fora, não é? É nutrido, cresce. Você fala, não quero mais voltar, quero continuar fora, quero continuar explorando, viajando. E sem inglês é muito complicado fazer isso, né? E até o momento foi limitada nos países de língua portuguesa, Portugal, Angola, e eu queria ver o mundo, né? E sair do Brasil me despertou esse desejo, essa curiosidade. E aí eu fiz a minha decisão, bora para a Austrália. Eu não dei Google, só falei assim, ok, tá bom, o que eu preciso fazer? Aí eu peguei, juntei os documentos, juntei o dinheiro, tudo, bora. Vamos ver quando chegar lá. Isso tudo que você está falando, de documentação, de tudo isso, Uhum. você fez no Brasil. Como que foi a sua readaptação no Brasil? Então, menina, foi muito difícil. Porque eu saí de uma vida independente, né? Porque mesmo que eu estava em Angola casada, eu tinha mais independência do que quando eu morava com a minha mãe, com a minha avó, não é? Até porque 1 ano antes de eu me divorciar do meu ex-marido, a gente acabou se separando assim naturalmente, né? Morando em casas separadas por questões de trabalho. Eu, como precisava trabalhar na cidade, ficava na cidade. E ele, como trabalhava na zona rural, ficava na zona rural, um dos motivos do nosso afastamento também, não é? Eu trabalhava lá como gerente de uma loja de roupa e essa loja ficava no centro da cidade. E aí não tinha como a gente conciliar, não é? Enquanto estava lá na obra, eu tinha que estar trabalhando. E aí, para mim, foi muito difícil sair, né, dessa vida com mais liberdade, que eu até tinha o meu próprio apartamento, morava sozinha, para voltar para casa da mãe e da avó. Mesmo que eu soubesse que foi por um período assim, né? Eu pensava, vai ser 3 meses, 2 meses, tudo bem.
Mas olha, foi difícil, muito difícil. E sem falar também na questão da segurança, né? Aquele meu medo voltou, né? De sair à rua, de estar preocupada. Que em Angola não tinha muita essa preocupação. Não era tão seguro como em Portugal, mas não é como o Brasil também. O Brasil, não sei como está hoje em dia, mas naquela época eu estava assim, muito perigoso. Tive experiências quando eu ia de férias, quando eu morava em Angola e ia de férias para o Brasil, fui assaltada. Então eu já tinha assim meio que um trauma, né? E aí voltar, não é? Foi difícil, mas foi bom também para ver, não é, a minha família. E desde então eu não voltei no Brasil. Aquela foi a minha última vez no Brasil. Estou há 6 anos sem ir. Tenho vontade de voltar, mas para visitar, não é como turista. Amiga, e como é que você se preparou para mudar de país uma terceira vez? Então, era mais um desafio, né? Só que dessa vez eu estava assim, muito mais confiante. Eu já tinha morado em 2 países diferentes e Angola foi um país completamente diferente, completamente assim, com todos os desafios que você pode imaginar. Sabe assim, aquele jogo de videogame que você vai passando de fases? De fase, de fase, de fase. Então, eu acredito que lá em Angola eu vivi todas as fases de morar fora de um país. Tive sucesso lá, saí de lá viva, com a minha saúde mental intacta. Eu falei assim, não, posso ir para qualquer lugar. A Austrália vai ser fichinha para mim. A minha única preocupação era o inglês, né? Porque era a única coisa que eu não sabia. Eu pensava assim, vai ser como começar de novo, né? Como se eu fosse uma criança. Imagina, uma criança, um bebê que não sabe falar, que não sabe se expressar. Vai ser a mesma coisa para mim. E era esse o meu maior desafio, meu maior medo. Era como eu ia me portar no aeroporto, indo para a Austrália, não é? O que eu ia falar? E aí eu preparei, né? Colinha, fazia colinha do que falar, treinava, praticava na frente do espelho. Era isso que eu fazia para me preparar. Quando você aplica para o visto, eles querem ver sua conta bancária, se você tem dinheiro para se bancar aqui pelo tempo do seu visto. Mas te botam um limite. Tem que ter aquele dinheiro na conta do banco. Se não tiver, seu visto não sai. O seu intercâmbio era de quanto tempo? Era de 6 meses só. De 6 meses, agora, ó, 6 anos. Como que foi essa sua experiência estudando inglês aí na Austrália? Foi maravilhosa. Eu gostei muito da escola, dos professores, da metodologia. Aprendi muitas coisas legais que não só estou levando para a vida, né? Não só do idioma do inglês, mas também de como ler um texto, de como ouvir uma conversa. Foi muito interessante. E, na verdade, eu estudei por um ano, porque 6 meses não foi o suficiente para mim. Não. Uma pessoa que saiu do zero, não falava nada, 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 nada. Renovei meu visto para fazer mais 6 meses, então foi um ano de inglês. E com muito sucesso no final. Eles ficavam assim admirados. Como é que você consegue estudar e trabalhar? Porque o menino era puxado. Eu trabalhava com limpeza na época. Como o meu inglês não era bom, não é? Até eu conseguir um trabalho melhorzinho, olha, eu penei. E aí na época eu trabalhava em 2 trabalhos. Eu fazia limpeza de madrugada, acordava 4h45 da manhã para ir nesse café que abria às 6, não é? Porque ele abria muito cedo, o café tem que estar limpo antes das 6. E aí eu ia para lá, fazia essa hora e saía do café e ia direto para a escola, que a aula começava às 8h30 da manhã. Então, saía do trabalho da limpeza ainda com a roupa, né? Com a roupa de limpeza, cheirando a água sanitária, e ia para a aula. E à noite trabalhava como garçonete, mas era em eventos, não era em restaurante, porque restaurante fecha cedo, você sabe, né? Dá tipo 10, 11 horas, o restaurante está fechando, você vai para casa dormir. E esses eventos que eu trabalhava, não. Eles iam até meia-noite, 1h, 3h da manhã. E você ficava lá, e às vezes eu não dormia. Às vezes eu saía direto desse trabalho para ir fazer a limpeza de manhã. E às vezes eu chegava na escola sem dormir. Esse seu intercâmbio, então, permitia que você estudasse e trabalhasse? Fazia parte já do pacote? Sim.
Então, esse era um dos motivos que a Austrália e a Irlanda eram os meus escolhidos, né, países escolhidos, porque a Irlanda e a Austrália são um dos únicos países, acredito eu, que permitem o estudante trabalhar legalmente. Nessa época, você já era evangélica? Como que você se converteu? Minha mãe se batizou nas águas quando ela estava grávida de mim. Então, era todo domingo, muitas vezes eu até ia 2, 3 vezes na semana à igreja. Era uma coisa assim, mesmo, a gente era muito ligada. Minha mãe ia evangelizar, eu ia evangelizar com ela, porque ela não tinha ninguém para me deixar. Eu entrava nas favelas, para você ter uma ideia. Eu entrava nas favelas com a minha mãe, criança, assim, pequenininha, 7 anos, 8 anos de idade. E dava panfleto da igreja para os bandidos. Imagina isso. E eu não sei como é que a minha mãe, ela permitia eu ir com ela, né? Ela me levava com ela. Acho que ela estava tão na presença de Deus, né? Confiando tanto em Deus, que ela não tinha medo de nada. Essa é uma das coisas. Quando a gente está na presença de Deus, a gente fica assim, a gente perde o nosso medo, né? A gente fica assim, tá na mão dele. Mas quando eu tinha. Você perguntou, né? Quando eu me converti. Eu acredito que eu tô me convertendo de fato de verdade agora. Mas quando eu fiz 17 anos e eu me mudei para Fortaleza, eu até tentei continuar na igreja. Mas eu não sentia a mesma coisa, não sentia vontade de ir. Me afastei. Me afastei mesmo de Deus a partir daquela idade. E hoje, né, eu tô voltando e falei assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi, não é? Se eu tivesse na sua presença desde aquela época, quantas coisas mais maravilhosas o Senhor não teria feito na minha vida. Mas eu acredito que Ele nunca me abandonou. E você quer saber, não é? Provavelmente como é que foi esse meu reavivamento, como é que eu voltei à presença dele. Foi de uma maneira, assim, muito curiosa, porque aqui em Melbourne, não sei se você já ouviu falar do Hare Krishna. Aqui eles são muito fortes, né? Eles fazem. Eu moro em St. Kilda, que é perto da praia, então eles estão sempre passando, cantando, e eu sempre achei muito legal. Conheci uma pessoa num evento de Natal para estudantes internacionais, era um menino da Colômbia. E aí ele perguntou: o que você vai fazer no dia de Natal? Aí eu, não tenho nada para fazer. Meus amigos, né, mais próximos já tinham ido pro Brasil passar o Natal com a família e eu não pude, tive que ficar. Falei, não tenho nada pra fazer. Ele, então vamos no piquenique Hare Krishna. Aí eu, piquenique Hare Krishna. Assim, eu acho eles legal, mas não sei se eu me envolveria assim tanto, né? Aí eu fiquei pensando. Eu senti uma coisa assim no meu coração, quer saber? Eu vou nesse piquenique aí. Aí fui. Desse piquenique, me chamaram pra ir no templo do Hare Krishna no outro dia. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas o que o Hare Krishna tem a ver com Jesus, né? Só volto pra Jesus. Mas espera aí que eu vou chegar lá. O monge, ele estava falando sobre o, o lado espiritual, né? Ele estava falando sobre as coisas materiais que a gente tem que praticar nesse mundo, não é para ter saúde, que é desenvolver o nosso corpo e a nossa mente, mas que essas coisas são coisas materiais. E você tem que fazer coisas espirituais, que você ir à praia, fazer meditação na praia, ou ir para a natureza, não são coisas espirituais, são coisas que você pensa que estão te ligando ao divino, mas não estão. Você tem que ser proativo na sua fé, não é? Você tem que praticar a sua fé. E como é que você pratica a sua fé? Você lê a palavra do Deus que você acredita. E aí foi quando me deu aquele estalo. Então eu tenho que voltar para a igreja. Tenho que começar a ir à igreja. E foi na época da Páscoa que uma amiga minha que eu conheci aqui, ela falou que ia na igreja. E eu fui com ela. E aí foi quando veio o meu reavivamento. Foi um culto assim maravilhoso de Páscoa, que a palavra era mesmo para reavivar, né? Para ressuscitar dos mortos, né? Ressuscitar a sua fé, ressuscitar o seu amor em Cristo, acreditar, né, que ele ressurgiu da morte. E depois daquele culto eu nunca mais deixei de ir. Nunca mais deixei de ir à igreja. E foi coincidência que até o meu trabalho ajudou eu a ir à igreja, eu a voltar para a igreja. Porque até aquele momento eu trabalhava todo domingo. E aí, do nada, minha gerente falou assim: tá fraco, não tem como ficar mantendo todo mundo trabalhando no domingo, também vai entrar mais uma pessoa na empresa.
E a gente vai ter que fazer um revezamento. Vamos ter que fazer um domingo sim, domingo não. E você vai trabalhar agora na cidade, não vai mais trabalhar em Charleston, que era mais afastado, né? Então, foi tudo assim. Até nos dias que eu tava trabalhando, eu consegui ir para a igreja porque era perto da igreja o trabalho. Entendeu? As coisas de Deus são perfeitas, né, Laiana? Depois dos seus estudos, então, você foi para aí para aprender inglês e tudo isso. E você foi mudando o seu visto, inclusive você já concluiu o mestrado aí. Nesse momento, 6 anos depois da sua chegada à Austrália, você já se sente completamente adaptada? Ainda não me sinto assim 100%. Melhorei bastante, né? Com a experiência, os problemas, apanhando muita gente vai aprendendo. Mas não me sinto completamente adaptada, não. É uma cultura bem diferente da nossa, mas minha condição atual é: a maioria dos meus amigos são internacionais, brasileiros, colombianos, franceses, todo mundo está muito bem, né? Todo mundo dá uma liga legal, porque todo mundo passa pelos mesmos problemas, então a gente se identifica. Já com os locais daqui, é uma outra realidade a deles. E eles também não conseguem entender a nossa. Então, acho que também um pouco de falta de empatia do lado das pessoas que são daqui, que nunca viajaram, que nunca tiveram uma experiência fora. Elas não conseguem entender o nosso lado e por que que a gente precisa da conexão com eles, né? Eles não conseguem perceber isso. E eu acho que é essa questão. Aqui os vizinhos não se falam muito, né? Como é que você vai entrar em contato com essas pessoas? Eu ainda não tive essa ligação, essa conexão profunda, como eu tenho com pessoas de fora da Austrália, né? Mas de fora isso, eu sou super adaptada com os costumes da cidade, das pessoas, como eles encaram a vida. Acho muito bacana o jeito que eles vivem. Eles adoram esportes, são pessoas assim, geração bem saúde mesmo, né? Gostam de fazer exercício, gostam de natureza, passear, viajar, ter uma vida tranquila. Eles não são daqueles assim que ficam muito focados no trabalho, não são muito competitivos na questão de trabalho, são mais relaxed, chill out. Eu gosto da vibe deles daqui. Qual característica deles você já assimilou? E fazer as coisas rápido, assim, com mais eficiência, porque no Brasil a gente vai lá no nosso tempo, né? Parece que a gente tem tempo para tudo, mas aqui time is money. Você ganha literalmente por hora. Então, cada vez que você pensar, eu tô perdendo esse tempo aqui, esse tempo tá me custando $30. E qual característica deles você acredita que nunca vai adquirir? Eu não sei, nunca é uma palavra muito forte, né? A gente nunca sabe. Mas eles são um tanto quanto distantes, não é como eu já falei antes, difícil de se conectar, assim, muito reservados. Eles não entram assim muito em detalhes da vida pessoal. E são muito, eu não queria dizer egoísta, né, mas eu queria me dizer assim mais individualista. Eu acho que essa característica vai ser muito difícil para mim adquirir, principalmente pelo que eu acredito, né, por acreditar em Jesus e no amor ao próximo, em se doar, em se dedicar ao outro. Eu acredito que eu nunca vou adquirir esse individualismo deles, né? Que eles pensam mais neles primeiro, não tem assim muita empatia, não é, com outras pessoas. Esse seu retorno para Jesus aconteceu recentemente, mas como que você consegue observar a mão de Deus durante toda a sua trajetória, mesmo no tempo que você tinha escolhido caminhar distante dele? Isso é uma pergunta assim
maravilhosa, que me faz assim, ver, né, o amor de Deus por mim. Me capacitando, né? Eu sabia, mesmo sabendo que eu estava distante dele, eu sabia que Deus estava comigo. Eu ficava assim, gente, como é que eu estou conseguindo essas coisas que eu estou conquistando? Nesse período que eu fiquei sem trabalhar, eu desenvolvi outras habilidades, né? Eu botei em prática um projeto que eu desenvolvi na escola, que era na escola de business, que era a troca de roupa online. Um projeto que eu sempre quis fazer, mas que eu nunca tive tempo. E foi na época do Covid que aquilo floresceu. E floresceu de uma forma assim que eu nunca imaginava. Eu fui aceita em competições para startups, não é? Fui finalista de concursos, fazendo pitch em inglês, né, para investidores. Eu falei, gente, eu cheguei aqui nessa Austrália para conseguir um emprego de garçonete, meu inglês não servia. Agora eu estou aqui fazendo pitch, competição de pitch de negócios e dando palestra. O pessoal me chamava para dar palestra, pra você ter uma ideia. Eu falei assim, gente, eu dando palestra em inglês? Isso é Deus, não é? Se não é Deus, o que que é? E olha, eu não estava nem na presença dele. Eu fico assim, avalie hoje se eu tivesse firme com ele. Como teria sido, né? Deus faz tudo na hora certa, não é? Como que você tem se mantido próxima de Deus agora, nessa nova jornada? Para mim é sagrado toda semana ir à igreja no domingo. E diariamente eu faço o devocional. Até o meu café eu tomo na cama, já tomo já apresentando a Deus. Consagro o café da manhã na cama a Deus. E já começo ali a ouvir o louvor, entrar no espírito. Aí depois que eu acabo meu café, eu faço a minha oração, oro, agradeço por tudo que consegui, peço perdão pelos meus erros, né? Porque agora eu tô super atenta, menina. Eu faço uma coisa e falo assim, meu Deus. Deus já vai lá e fala, né? Ponto, olha, não era pra ter sido assim. Não era pra ter sido assim. Aí você já vai lá, já se redime, pede perdão, pede força, pede pra ele te moldar, né? Te melhorar. E oro pelos meus amigos. É uma das coisas assim que eu acho que tem feito a maior diferença é orar por outras pessoas. Tenho visto uma mudança, assim, não só na minha vida, mas na vida dos meus próprios amigos, das pessoas que eu oro. Eu fico assim, impressionada. E depois da minha oração, eu vou ler a minha Bíblia e aí eu posso começar o dia. Estou pronta, prontíssima. E é assim, um dos momentos mais felizes do meu dia é quando eu faço isso. Quando eu tenho esse momento com Deus, diariamente. Só não faço no domingo, porque no domingo eu vou à igreja, né? Eu falo assim, alguém vai orar por mim, alguém vai ler a Bíblia por mim. E os homens e os rapazes aí da Austrália, o que você acha deles? A minha opinião sobre eles tem mudado, né? Conforme eu vou conhecendo pessoas diferentes. Mas, no geral, eles são mais envergonhados, não é? Mais acanhados que os brasileiros. Aqui eles não chegam nas meninas. É muito difícil ver um australiano vir falar com você, pedir o seu número de telefone. Eles são super respeitosos também. E acho que é por isso, né? Por eles respeitarem muito as mulheres, eles ficam meio que com receio de achar que eles estão assediando, não é? De não saber se a menina gosta deles ou não, antes de fazer qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa. E não são, assim, muito românticos, como o brasileiro é, não é? Gosta de elogiar, de paparicar, eles são mais, assim, na deles. O que você tem a dizer para aqueles que estão sonhando em sair do Brasil? Se você sonha, se prepara para não só coisas boas, mas também para coisas ruins, né? Venha com a mente aberta, venha pensando, eu vou fazer o meu melhor para dar certo. Não importa aonde eu vou trabalhar, não importa o que eu vou estar fazendo, eu vou estar fazendo o meu melhor. E as coisas vão acontecer, né?
As coisas acontecem quando a gente dá o melhor que a gente tem dentro da gente, independente da circunstância. E é isso, vir com a mente aberta, preparada para tudo, para não julgar as pessoas, não é? Então vem assim, um pensamento aberto para receber outras culturas, para aprender coisas novas. Vai ser um aprendizado assim constante. Se você não gosta de aprender, não saia do Brasil, fique aí. Mas se você gosta de aprender coisas novas, de viver experiências diferentes, de desafios, né? Porque é um desafio a cada dia. Cada dia um leão que você vai matar. Tem que estar com muita disposição, muita energia e tenha fé, não é? Eu acho que é muito importante. Você falou para a pessoa ter fé. Então, o que você aconselha para aquelas pessoas que nesse momento estão afastadas de Deus? Conversa com ele, não é? Faz uma oração, mesmo que não saiba orar. Imagina que Deus é um amigo que está assim do seu lado, não é? E fala com ele, fala o que está passando, fala o que você está sentindo. E aí você vai ver se ele responde essa sua oração, o que ele vai desdobrar dessa conversa que você tiver com ele. E aí eu acho que esse é o primeiro passo, né? Quando você vê Deus agir na sua vida, depois que você fala com ele, você percebe que ele está contigo e você se aproxima, você volta para ele. Se você pudesse voltar no tempo, lá atrás, aquela Laiana lá de 17 anos, e pudesse recomeçar toda a tua história, o que você faria diferente? Olha, talvez eu não teria saído do Brasil. Talvez eu tivesse continuado lá, porque todo o conhecimento que eu ganhei, toda a experiência que eu ganhei foi fora. Mas se eu já tivesse esse, esse conhecimento lá, eu acho que eu seria um sucesso mesmo lá. Mesmo com os problemas, mesmo com as adversidades, eu conseguiria. Porque com a experiência e com o conhecimento que eu tenho hoje, eu sei que eu estou bem em qualquer lugar do mundo. Não importa se eu vou ficar aqui, se eu vou voltar para o Brasil, para onde eu vou. Eu sei que com Deus, com tudo que eu aprendi, não tem erro. Não tem lugar, não tem problema, não tem empecilho, nada, 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 nada. Posso tudo, com Deus eu posso tudo. A Laiana tem um canal, convida todo mundo lá para as suas redes. Então, eu tô no YouTube, faz alguns meses que eu não posto nada de novo por lá, mas se você for lá, você vai conseguir conferir assim, um acervo de vídeos enorme. Tem mais de 100 vídeos lá, e tem vídeos sobre a Austrália, eu falo da minha vida. Você vai ver também vídeos de Angola, quando eu morava em Angola, então vale a pena conferir. Tem planos de voltar para o YouTube, não é? Não sei quando, mas já tô aí mexendo nos meus pauzinhos. Isso aqui já é uma volta, não é? Já vou estar no YouTube aí, no YouTube da minha amiga Sally. E o Instagram, no momento, ele tá fechado, é privado. Já foi aberto, mas eu decidi não, acho que vou preservar a minha privacidade. Não é? Tem o Instagram da minha plataforma dos swaps, não é? Que eu chamo Swap a Porter, se você quiser conferir o projeto, não é, de troca de roupa online, se você se interessa por moda sustentável, vai lá dar uma olhada na minha página. Mas a minha mesmo pessoal é fechada. Se você quiser saber sobre minha vida, é o YouTube, Laiana Franco. Lai, quero te agradecer pelo seu tempo, quero te agradecer pela sua amizade. Laiana e eu somos amigas agora há uns bons anos. E é muito bom a gente estar crescendo uma com a outra, tá vendo todo esse desenvolvimento e tudo que o Senhor tem feito. Então, eu desejo que o Senhor continue te abençoando tremendamente em todas as áreas da tua vida. E mais uma vez, obrigada aqui por compartilhar tudo isso que você aprendeu com o pessoal do canal Brasigringa. Amém, amém, amiga. Muito obrigada pelo convite. A gente sempre troca áudios e áudios no WhatsApp. E às vezes a gente fica assim, alguns meses sem se falar, mas quando a gente se fala, aquela conexão tá sempre ali. Eu fico super feliz quando você me manda aqueles seus áudios, as suas fotos, as suas novidades. É uma troca assim muito bonita. E eu nunca conheci uma pessoa assim virtualmente, não é?
que te consegui manter uma amizade tão longa. Você é a primeira. E, sem dúvidas, você é uma pessoa muito especial, muito iluminada por Deus. Eu não tenho dúvidas que Deus te colocou no meu caminho, não é? Que você foi um pedacinho do tijolinho, né? Da construção aí que ele estava fazendo para me preparar para voltar para a presença dele, porque você sempre, sempre me falava de Deus nas suas mensagens, não é? Sempre me tocava, sempre me fazia lembrar, não é, da minha fé. Muito obrigada por ter me reavivado minha fé nos momentos que eu estava afastada de Deus. Eu acredito que ele usa, não é? As pessoas. São um instrumento nas mãos dele, com certeza. Amém, minha linda. Obrigada, obrigada. Deus te abençoe e até a próxima. Até.